estudantes do primeiro ano, tudo certo com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados. Lave sempre suas mãos e escolha um lugar bem confortável para você assistir às aulas, colocar seus materiais, fazer as atividades e aprender. E quais materiais que nós vamos utilizar na aula de hoje? O caderno, a folha para registrar a aula, folha colorida, uma folhinha só, a cor que você mais gosta. Lápis de cor, canetinha, borracha, lápis de escrever e tesoura. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você. Fazer a revisão da aula passada. Na aula passada, nós falamos de diferentes modos de se locomover. Lembra que a gente falou dos modos de locomoção pela terra? Ou também chamados de modos de locomoção terrestre. E ali tem uma figura que aparece alguns desses modos. Um carro, van, trator, caminhão, moto, bicicleta, entre outros. Também falamos dos modos de locomoção pelo ar, ou os modos de locomoção aéreo, como avião, balão, paraquedas, helicóptero. E também falamos dos modos de locomoção aquático, que são pela água, como navio, canoa, submarino, entre outros, certo? E vamos para a aula de hoje. A Vivi veio nos falar que número de aula que é e o tema. Aula 16, diferentes modos de se comunicar. Então pegue lá o seu caderno ou a sua folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 16, História, e para não escrever diferentes modos de se comunicar, nós só vamos escrever a comunicação, que fica mais fácil. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
falar e perguntar. Observe as fotos. Há pessoas de vários países, diferentes costumes, culturas e idiomas. Como você acha que elas podem se comunicar? Então, se olharmos as fotos, a gente vê que as pessoas são bem diferentes. Acredito que são de diferentes lugares, de diferentes países, de diferentes continentes. E a fala também deve ser diferente. E até pela vestimentas, nós podemos ver que elas têm costumes, culturas. E daí, como será que elas podem se comunicar? Para isso, existem diferentes modos e meios de comunicação que podem facilitar esse contato. A comunicação e os diferentes modos de se comunicar é que nós iremos estudar hoje. E o que é comunicação? Comunicação é a troca de informação, ideias, sentimentos, processo que mantém as pessoas em contato permanente e interação entre uma com as outras, certo? E olha lá o que a Vivi veio nos perguntar. Como você acha que as pessoas podem se comunicar? Para se comunicar, as pessoas podem usar a linguagem oral, ou seja, a fala, a conversa, a música, os vídeos, os filmes, entre outros. Pode usar a linguagem escrita, como cartas, livros, recados, revistas, jornais. Podem até se comunicar com gestos. Se a gente for pensar nas pessoas que são surdas, elas usam os movimentos das mãos, chamado linguagens de sinais. E podem usar também os meios de comunicação, que são artifícios que permitem a comunicação entre as pessoas, contribuindo com o processo de transmissão de informações, como a televisão, computador, o celular, telefone, entre outros. E olha o que a Vivi veio nos ensinar. O homem começou a sentir necessidade de se comunicar desde que começou a viver em sociedade, fosse para alertar sobre alguma coisa ou expressar sua cultura ou sentimento. Ao longo dos tempos, a comunicação evoluiu. E sobre a evolução da comunicação que vamos começar a estudar. Vamos começar falando da escrita. A escrita na pré-história, arte rupestre ou escrita rupestre. Essa foto é da Toca do Boqueirão da Pedra Furada, que fica na Serra da Capivara, no Piauí. Os primeiros seres humanos provavelmente usaram sons, movimentos e, por fim, a fala para se comunicar. Com o tempo, eles também descobriram a escrita e começaram a fazer pintura nas paredes das cavernas. Chamamos esse tipo de pintura de arte ou escrita rupestre. Eles desenhavam nas paredes o que acontecia na sua vida, no seu dia a dia. Era uma maneira de se comunicar, de contar o que acontecia. Mas com o tempo, eles perceberam que só o desenho não permitia contar tudo o que eles queriam. Daí, os seres humanos começaram a utilizar símbolos que representavam um objeto ou uma palavra ou uma expressão, chamados de hieroglifos. No Egito foi encontrado vestígio desse tipo de escrita. Ela, além de ser chamada de escrita hieroglífica, pode ser chamada também de escrita pictográfica. E não devia ser fácil escrever com ela, porque para cada símbolo era uma palavra. Então você tinha que, como existem muitas palavras, tinha de decorar vários símbolos. Mas a partir dessa ideia surgiram os primeiros indícios do alfabeto, que foi na Fenícia que aconteceu um grande salto na história da escrita. Dos desenhos, eles passaram a representar os fonemas, os sons com letras. Mas naquela época, eles criaram sinais somente para as consoantes.
Com o tempo, esses símbolos fenícios para representar as letras foram evoluindo e, além das consoantes, os gregos criaram símbolos também para as vogais, até que surgiu o alfabeto como nós utilizamos hoje. Então, para escrever, para nos comunicar, nós usamos o alfabeto. Com as letras, nós podemos escrever tudo o que pensamos e tudo o que nós falamos. E olhem lá, lembra que a professora falou que primeiro foram criadas as consoantes e depois as vogais? Você sabe qual é uma e qual é outra? Vamos marcar as vogais que surgiram depois das consoantes? E você lembra quais são as vogais? A letra A, a letra E, a letra I, a letra O e a letra U. Todas aquelas que estão fora do círculo são as consoantes. Essas foram as primeiras letras que foram inventadas. Depois, então, veio A, E, I, O, U, que são as vogais, certo? E olha que pergunta interessante que a Vivi veio fazer. Mas será que todos os lugares utilizam o mesmo alfabeto para escrever? Será que todo mundo utiliza o alfabeto como nós conhecemos para escrever? Tem lugares que não possuem o alfabeto como nós conhecemos, mas mesmo assim utilizam a escrita. Vamos conhecer? A escrita chinesa, bem diferente da nossa. O chinês é o idioma mais falado do mundo. Também é o país que tem mais habitantes, né? E também uma escrita que nos intriga e desperta muita curiosidade. E não é para menos. O sistema de escrita, o som e a caligrafia chinesa são completamente diferentes do alfabeto que nós usamos, certo? Como vocês podem ver na imagem, bem diferente. E uma curiosidade da escrita chinesa é que esse alfabeto a gente não escreve como nós escrevemos, na mesma direção. Eles começam de trás para frente, ou seja, da direita para a esquerda. Bem diferente mesmo, né? E olha aqui, a escrita arábica. E olha que escrita bonita, né? Vejam ali na imagem. O alfabeto em árabe tem 28 letras. E como o alfabeto chinês, escreve-se da direita para a esquerda, do contrário do que nós escrevemos do nosso alfabeto, certo? E também a escrita japonesa, que é uma que desperta bastante curiosidade. Você já deve ter reparado, por exemplo, na quantidade de pessoas que buscam os símbolos japoneses para fazer tatuagem ou até mesmo adesivo em carros. Eu já vi. Você já viu também? Há cerca de 10 mil símbolos e gravuras na escrita japonesa. Para ler um jornal, um folheto, eu preciso conhecer no mínimo 2 mil símbolos. Já imaginou? Enquanto aqui no Brasil nós estamos acostumados com 26 letras de um único alfabeto, lá no Japão existem 3 alfabetos diferentes e eles têm até um nome diferente. O hiragana, o katakana e o kanji. E eles escrevem também de uma maneira diferente da nossa, né? Da direita para a esquerda. E a Vivi tem uma ideia bem legal. Vamos aprender um pouco sobre o alfabeto que utiliza gestos? O que você acha? Vamos aprender? O alfabeto manual faz parte da linguagem brasileira de sinais, Libras. Os sinais identificam algumas palavras, mas o alfabeto ele é utilizado para soletrar manualmente algumas palavras que não têm um símbolo, um sinal, certo? Na linguagem brasileira dos sinais. Por exemplo, os nomes, eles não têm um símbolo para a pessoa, para o nome, né? Até quando eles conhecem as pessoas, eles criam um símbolo para aquela pessoa. Mas enquanto eles não conhecem, eles não criam símbolo. E eles utilizam o alfabeto manual.
E olha que legal, o meu nome com o alfabeto manual fica assim: o V, I, V, I, A, N, E, certo? Agora é a sua vez. Você vai olhar na tela e vai tentar escrever o seu nome utilizando o alfabeto manual. Eu vou dar um tempo aí para você fazer. Daí conseguiu fazer o seu nome com o alfabeto manual? Bem interessante, mas eu tenho uma coisa mais legal para mostrar para vocês. Já viram esse alfabeto? É o alfabeto podal. Alfabeto podal, que é um alfabeto feito com os pés. Por que, professora, criar um alfabeto com os pés?
Vamos pensar nas pessoas que não escutam, não falam e podem ter alguma paralisia ou uma deficiência nas mãos. Essa pessoa também tem que se comunicar. Por isso que criaram o alfabeto podal, que utiliza os pés para representar as letras. Isso para vocês é novidade. Quando eu fui estudar para dar aula, também achei muito interessante, por isso resolvi trazer para vocês, certo? E olha o que a Vivi veio nos perguntar. Outro aspecto bem importante é onde escreviam. A gente já viu que lá na pré-história escreviam nas cavernas. E também vimos que foi evoluindo. Até numa aula passada nós vimos das crianças egípcias que escreviam em tábuas cobertas de gesso. Lembram disso? Que elas precisavam tirar o gesso, colocar outro, esperar secar para escrever? Vamos ver outros objetos que facilitou a escrita. Os egípcios desenvolveram a técnica de produzir folhas de papiro. Papiro é essa planta que aparece ali na tela, certo? E o legal dessa planta é que eles não usavam a parte de cima, eles usavam o caule, né? Eles iam tirando e abrindo para formar, então, o papiro. Tanto que a palavra papel vem do latim da palavra papiro e faz referência a essa planta. Certo que aparece ali na imagem. As folhas do papiro, então, eram feitas com os caules dessa planta. Até dá para ver ali nas folhas que parece que tem algumas fibras. Depois vieram os pergaminhos, que é feito de pele de animal. Geralmente esse animal era cabra, carneiro, cordeiro, ovelha ou até bezerro, certo? Finalmente apareceu o papel. E o papel foi inventado na China há 105 anos depois de Cristo. E ele era feito de casca de amoreira, cânhamo, resto de roupas e outros produtos que contivesse fibras vegetais, certo? Batia-se esse produto até formar uma pasta. Depois peneirava-se para obter uma fina camada que era deixada no sol para secar. Depois de seca, a folha do papel estava pronta. Hoje em dia, a produção de papel industrial usa duas espécies de árvores cultivadas em larga escala. O pinheiro, ou pinus, que é uma árvore que não é aqui do Brasil, não. Ele veio da Europa. E eucalipto, que também não é uma árvore nativa aqui do Brasil. Ela é uma árvore que veio da Austrália. E vocês sabem como que chama árvores que são de fora, ou plantas que são de fora e que são cultivadas aqui? São chamadas de plantas exóticas. E o papel é feito a partir das fibras dessas árvores. Com a invenção da escrita, surgiram também as cartas. E até dos correios. Olha lá o que está escrito na tela. O correio como um modo de comunicação. O correio, você sabe o que é? Correio é onde entregam as cartas, cartões postais e encomendas, certo? E o correio não é uma coisa muito recente, não. Surgiu no Antigo Egito. Naquela época, os faraós enviavam cartas e documentos por toda a extensão do seu império. Mas não era que nem agora, que tem o carteiro, aquele vestido de amarelo e azul que entrega as cartas. Naquela época, existiam entregadores, mensageiros, que levavam as cartas de um lugar para outro. E eles levavam as cartas andando. Andavam muito. E também surgiram as aves. Você já ouviu falar de pombo-correio? E aqui tem uma curiosidade. Se você olhar ali na imagem, você vai ver que ele tem um rolinho nas costas e tem alguns que é preso na perna. E o pombo-correio sabe tudo, sabe aonde ir? A curiosidade é o seguinte, eles são criados em um lugar, são levados para outro lugar e quando querem mandar alguma mensagem, então colocam esse rolinho ou nas costas ou nas pernas e soltam eles desse lugar e eles voltam para o lugar de origem.
Então mesmo eles estando longe, eles lembram aonde eles foram criados, aonde eles nasceram, e eles acabam voltando para esse lugar. Tem até pessoas que criam pombos correios, né? E participam até de competições. Bem interessante. Se a gente for pensar hoje em dia, com os navios, com os aviões, o envio de cartas e mercadorias é muito mais rápido. A mesma coisa as mensagens. Pombos correios demoravam, né, para eles voarem até o lugar de origem. Hoje em dia nós temos os computadores, os celulares, a internet que facilita a gente mandar mensagem muito mais rápido. E já que nós falamos da escrita e das cartas, olha a ideia que a Vivi traz para nós. Vamos escrever um recado ou fazer um desenho para alguém que você está com muitas saudades? Que tal incrementarmos o recadinho? O que vocês acham da ideia? Vamos fazer um recado ou um desenho para alguém que vocês estão com saudades, ainda mais nessa época de isolamento social. E esse recado nós vamos incrementar fazendo um envelope, mas um envelope diferente. Olha os materiais que nós vamos utilizar: papel sulfite branco ou colorido, tesoura, canetinha ou lápis de cor. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você, certo? Então vamos lá fazer o nosso recadinho diferente. Eu até já fiz 3 aqui, ó. É o envelope, como a gente usa para carta, mas olha que legal. Quando eu abro esse envelope, aparece um coração com uma mensagem. Aqui eu escrevi: professora Saudades, Vivi. Vamos ver o outro aqui, ó. Esse eu escrevi: mamãe, eu te amo. E mais um: vovó, você é especial. Então nós vamos aprender a fazer esse envelope, certo? Em forma de coração, onde dentro, então eu vou colocar o recadinho. Escolha aí uma folha que você mais gosta, com a cor que você mais gosta. Peguei a primeira aqui. A nossa folha está em formato retangular. Eu preciso de um quadrado. Como eu faço isso? Vou dobrar essa ponta para cá. Linha com linha. Vai ficar assim.
E você vai perceber que sobra esse espaço aqui embaixo. Essa parte eu não preciso, então eu vou recortar. Esse daqui eu posso guardar para uma outra atividade. Agora eu abro e vou dobrar no meio, só que esse aqui tá em diagonal, eu preciso de uma linha reta. Certo? Ó, tava assim, dobrei aqui. E agora eu vou desenhar metade de um coração. E esse coração não pode ser pequenininho não, tem que ser um coração que preencha a folha, porque eu tenho que escrever uma mensagem nele depois. Assim, eu até trouxe outro que eu acho que vai ficar mais visível aí para você de casa. Então, eu tenho que fazer todo esse contorno, preenchendo toda a folha, certo? Depois, eu vou recortar bem em cima da linha. Vai ficar assim. Deixa eu recortar o outro aqui também, ó. E olha lá, quando eu abrir, formo então o coração, certo? Agora nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, pensa lá se você quer a sua dobradura, o lado azul, né? Aqui no meu é azul e branco, que cor que você quer, se for de duas cores. Se for de uma cor, fica mais fácil. Eu quero o lado azul para fora, então vou deixar ele para fora. Vou dobrar essa parte mais ou menos até o meio, vai ficar assim. Deixa eu dobrar mais retinho, ficou meio torto. E vou dobrar o outro lado também. Assim, ó. Certo? Agora eu vou virar de ponta cabeça. Essa parte de baixo vou dobrar para cima. Assim. E essa parte de cima para baixo, formando o envelope. Vou fazer de novo, agora com esse outro aqui, ó. Dobro então os cantos para o meio. Certo? Viro de ponta cabeça, dobro para cima e a pontinha para baixo. O envelope tá pronto, mas a gente esqueceu de uma coisa bem importante. Fazer a nossa mensagem na parte de dentro, certo? Então agora eu vou dar um tempo para você fazer a mensagem, como eu fiz aqui. A mensagem e depois dobra de um lado, dobra do outro, vira a parte de baixo e a parte de cima e o nosso envelope está pronto com o nosso recadinho. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
Daí terminou o seu coração, ou melhor, o seu recadinho do coração, com um envelope bem incrementado, bem diferente, e você pode fazer vários para várias pessoas da sua família, até mesmo para sua professora. Aquecer um pouquinho o coração dela, eu aposto que ela vai ficar bem feliz. E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula e nós vamos continuar falando desse assunto, sobre os diferentes modos de se comunicar. Se cuidem!